Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou engenheiro agrônomo, então eu sempre fico muito confortável ao falar com agricultores, ao falar com o setor agrícola. Trabalhei anos em empresa de fertilizante, dando apoio técnico, tenho um conhecimento da realidade do campo e de como que a agricultura é um setor muito específico, muito diferente, né? A agricultura é a fábrica sem telhado, né? Agricultura é atividade no meio, isso é apaixonante quando a gente pensa em todas as dificuldades que o setor tem e como que a gente deve tratar o setor de uma maneira muito específica. Eu fiquei muito feliz com a introdução, com o comentário a respeito do novo Código Florestal, porque realmente o Código Florestal brasileiro foi instituído em 34, é o Decreto 23.793, de 34. Depois, em 65, veio a Lei 4771, que é um novo Código Florestal. Veja, a ementa da Lei 4771 cria um novo Código Florestal. Ora, a Lei 12.651, de 2012, não é nova, então, porque o novo é de 65. A lei também não é um código. Por quê? Porque ela não junta toda a matéria sobre esse assunto. Nós tivemos a Lei 9985, de unidades de conservação, a Lei 11428, da proteção da Mata Atlântica, a Lei do Cerrado, aqui de São Paulo, Lei 13.550. Então, essa lei não é nova e não é código. E ela também não é florestal. Vejam, a lei fala em áreas de preservação permanente, que são áreas cobertas ou não por vegetação que devem ser preservadas. Então, essa lei não é nem nova, nem código, nem florestal. É a lei de proteção à vegetação nativa. E isso é muito importante. Com relação à sustentabilidade também, é importante lembrar que a lei da Mata Atlântica tem um capítulo sobre proteção da vegetação na área urbana. Uma coisa que foi colocada aqui também. A sustentabilidade não cai só no setor agrícola. A sustentabilidade não cai só no rural. A sustentabilidade é na cidade. A gente tem que ter esse olhar na cidade também. Então, nós vivemos num mundo em que o processo de licenciamento, o processo de cuidado com o meio ambiente vem evoluindo. E é isso que a gente tem que acompanhar. É isso que nós temos que ter atenção para verificar como que nós conseguimos garantir essa sustentabilidade, que, como muito bem colocado, é uma sustentabilidade global, que não é necessariamente uma sustentabilidade só do setor rural. Nós vamos falar bastante aqui do setor rural, mas nós vamos ver que não é uma questão unicamente do setor rural, e isso é importante que a gente tenha em mente. Eu gostaria, então, de compartilhar uma apresentação com vocês, para nós começarmos a abordar esse assunto. A primeira questão muito importante, que eu acho que nós temos que ter em mente, é do que nós estamos falando quando falamos em licenciamento ambiental, né? Qual que é o objetivo desse licenciamento ambiental? A partir da Conferência de Estocolmo, em 72, que se criou essa noção que o meio ambiente é um bem de todos, todos devem cuidar do meio ambiente, garantir esse meio ambiente para as gerações futuras. Então, nós temos esse procedimento de licenciamento que visa o quê? Compatibilizar a atividade econômica com a proteção ao recurso natural. Isso que é importante. O licenciamento não visa brecar o desenvolvimento. O licenciamento visa permitir que o desenvolvimento econômico se faça sem agressão ao meio ambiente, sem uma agressão que, inclusive, vá prejudicar essa própria ação econômica. E uma primeira questão importante, quando nós estamos na área rural, é distinguir duas coisas bem diferentes: a regularidade do imóvel e a regularidade da atividade. Quando nós falamos de regularidade do imóvel, então nós estamos falando desses mecanismos trazidos pela Lei 12.651, né? O cadastro ambiental rural, o programa de regularização ambiental. Foram ferramentas muito interessantes, na medida em que vão possibilitar a regularização de imóveis que existem no Brasil e até uma melhoria, né, ambiental a partir do momento que a gente recupere essas áreas de preservação permanente, garanta a proteção ao recurso hídrico, garanta uma qualidade do microclima. Então, essa regularidade do imóvel é aquilo que está hoje sendo controlado pela Secretaria da Agricultura, por isso que a gente precisa desses cadastros dos imóveis. O cadastramento de imóvel rural no CAC é a condição de poder obter algumas licenças que eu vou mencionar a seguir. Então, isso diz respeito à regularidade do imóvel. Agora, o fato do imóvel estar regular não quer dizer que a atividade que se desenvolve no imóvel está regular também.
Então, tem um conjunto de normas maior aí, que começa com a Lei 6938, que é a lei que institui o sistema de licenciamento ambiental, a Lei 12651, a Lei da Mata Atlântica, que é a Lei 11428, a Lei do Cerrado, que é a Lei 13550. Eu poderia ficar aqui mencionando um monte de leis, mas eu vou parar por aqui. Mas é o entendimento de que eu tenho uma regularidade do imóvel, sem a qual eu não posso admitir nenhuma atividade lá, e uma regularidade da atividade que eu pretendo fazer. E aqui nós vamos falar do licenciamento. E o licenciamento busca o quê? Então, quando a Lei 6938 foi editada, ela trouxe esse texto. Quer dizer, que qualquer atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais deve passar por um procedimento de licenciamento. Percebam que essa definição é tão ampla que a gente deveria pedir uma licença prévia antes que uma mulher pudesse ficar grávida, né? Porque todo ser humano consome recurso natural, gera resíduo, né? A sua ação no mundo gera uma degradação. Aonde que nós vamos com esses limites do licenciamento? Então, a ideia geral é essa, mas nós precisamos agora aperfeiçoar um pouco essa ideia do licenciamento, né? E dentro dessa ideia de licenciar aquilo que efetivamente pode trazer uma efetiva degradação, nós criamos dois caminhos. Um caminho é o caminho do licenciamento propriamente dito. Então, no licenciamento, eu tenho uma atividade que tem um conjunto de impactos no meio ambiente, uma usina de cana-de-açúcar, né? Eu tenho um conjunto de impactos que vão ser trazidos. Então, eu passo por um primeiro momento, que é uma licença prévia. Deixa eu avaliar o conjunto desses impactos que vão acontecer e o que é oferecido para mitigar esses impactos. Aí eu vou para uma licença de instalação. Então, tá bom, você tem uma licença prévia, mas a instalação tem que se dar segundo determinados cuidados para evitar a degradação. E aí a usina se instala. Muito bem, agora, ao colocar em operação essa usina, eu passo a ter emissão de gases, ruído, vibração, geração de efluente. Isso está sendo devidamente tratado? Como vai ser isso tratado? E isso vai ser objeto de uma licença de operação. Então, percebam que aqui é um processo complexo, né? Um processo trifásico, que é muito bem adequado para uma atividade industrial, né? Uma atividade industrial precisa desse tipo de coisa. Eu citei a usina de açúcar, porque a usina de açúcar é a atividade industrial por excelência que acontece no campo, aqui na condição do nosso estado. Agora, essa atividade industrial na cidade, então, digamos assim, a maior parte do licenciamento que a CETESB faz é com esse tipo de atividade. E do outro lado? Do outro lado, eu tenho autorizações e licenças. Aqui eu estou falando de documentos que permitem que você faça alguma coisa que só pode ser feita atendidas determinadas condições. Então, eu tenho aqui uma autorização para cortar uma vegetação protegida, uma autorização para intervir numa área de preservação permanente, um alvará para ocupar uma área de proteção de mananciais, cuja ocupação é muito regrada por leis específicas. Esses documentos à direita são documentos que se finalizam com a sua emissão, né? Dada essa autorização, você executa o corte da vegetação, executa a interferência e pronto, está tudo resolvido. Bom, o que acontece? Quando nós, em 98, temos a edição da Lei de Crimes Ambientais, da Lei 9.605, essa lei traz um dispositivo que diz que responde pela degradação ambiental, pelo crime ambiental, qualquer um que tenha tomado parte na execução daquele ato. Bom, responde solidariamente significa que quem agir contra esse dano pode imputar todo o dano para uma dessas pessoas e depois ela que se vire para dividir o prejuízo com as outras pessoas que tomaram parte naquilo. Pois bem, qualquer atividade financiada por um banco, se houver algum crime ambiental, quem que vai ser acionado? O banco. E aí, na virada do milênio, o órgão ambiental passou a receber pedidos os mais disparatados possíveis de pessoas pedindo licença ambiental para plantar feijão. Como assim para plantar feijão? Você vai cortar uma vegetação nativa? Não. Você vai abrir uma nova área? Não. Eu vou plantar feijão na mesma área que eu planto há 50 anos. Ah, mas o banco quer uma licença ambiental para você plantar feijão. Vejam, isso era uma coisa completamente insana, né? Mas o banco se colocava nessa posição por temer ele ter que responder por um eventual impacto ambiental causado por aquela plantação de feijão. E aí surgiu o primeiro grande trabalho conjunto da agricultura com o meio ambiente, que foi a criação da Declaração de Conformidade de Atividade da Indústria Pastoril. E qual que é a ideia dessa declaração? Essa declaração substitui o licenciamento da atividade agrosilvopastoril do Estado de São Paulo em determinadas situações.
Então, nós traçamos um limite. Nós falamos, essa atividade agro-silvopastoril vai suprimir vegetação nativa? Não. Vai causar uma nova intervenção em APP? Não. Ela vai seguir as boas práticas agrícolas para uso, condução da cultura? Sim. Então, ao invés de eu fazer um licenciamento, eu vou pedir uma declaração de conformidade da atividade agropecuária. Então, aqui foram incluídos o quê? Todas as culturas, todo plantio de cultura, perene, anual, semi-perene. Eu coloquei aqui toda aquela atividade que se desenvolve normalmente dentro de uma propriedade agrícola, que não vai implicar numa supressão de vegetação, que não vai implicar numa nova intervenção em APP. E incluir isso como um documento que é possível o agricultor ter para dizer que a atividade dele está regular perante o meio ambiente. Então, a criação dessa declaração de conformidade foi um grande marco e que é utilizada até hoje. Na verdade, quando ela foi criada, houve uma grande preocupação também em tentar limitar aquilo que o impacto fosse realmente pequeno, né? E aí se discutiu um pouco, não, espera um pouco, avicultura, suinocultura, aquicultura, essas atividades são um pouco mais complicadas, né? É melhor não colocar nessa declaração da conformidade. Mas isso acabava criando um problema, porque a avicultura vem desde criar 2 galinhas até criar 500 mil. Então, como que a gente trabalha? Tudo isso vai ter que ter uma licença, e aí vem um aperfeiçoamento disso, né? Então, o decreto 8468, que é o decreto de 76, que regulamenta a ação da CETESB, no licenciamento de fontes de poluição, foi alterado pelo decreto 23296, de 2018, que estabeleceu linhas de corte para atividade de agricultura, bovinocultura e suinocultura. Então, aqui, novamente, eu criei a possibilidade de uma declaração de conformidade da atividade de bovinocultura, agricultura, suinocultura, dentro de determinados padrões. Então, eu instituí aqui uma declaração de conformidade da atividade agropecuária, agro-silvopastoril, né, para essas atividades, e mais do que isso, eu criei uma faixa intermediária na qual, apesar de não ser possível uma declaração da conformidade da atividade agropecuária, é possível um licenciamento expedito junto à CETESB. Então, vocês lembram aquelas 3 licenças, LP, LI, LO? Nesse caso aqui intermediário, eu vou emitir uma única licença, uma LPIU, uma licença prévia de instalação e de operação, tudo ao mesmo tempo, de uma forma gratuita, autodeclaratória e imediata. Então, aqui eu consegui criar, então, 3 patamares. Um patamar inicial, que é a declaração de conformidade da atividade agro-silvopastoril, um segundo patamar, que é a emissão pela CETESB, e um terceiro patamar, que aí sim nós vamos ter um licenciamento ambiental dessa atividade, porque eu já estou num nível de geração de resíduo que eu preciso realmente de ter uma solução maior, uma solução mais pensada. Então, esse regulamento foi trazido para essas atividades e, então, antes disso, em 2016, foi trazido também o regulamento específico para a aquicultura. Então, na aquicultura houve um escalonamento similar. Então, eu tenho uma declaração de conformidade também para a aquicultura, e aí o próximo patamar, na verdade, é uma licença simplificada. É a emissão de uma licença prévia e licença de instalação ao mesmo tempo. Por quê? Porque a aquicultura pode se dar no próprio meio, né? Você pode criar peixe dentro de um reservatório. Então, realmente é uma atividade que precisa de um olhar um pouquinho mais atento. Então, por isso que a faixa intermediária aí pressupõe um licenciamento, é um licenciamento ordinário, mas com a emissão da LP junto com a LI. Então, aqui nós trabalhamos, de modo geral, com as atividades que se conduzem dentro de uma propriedade rural, que é a produção rotineira, né? Eu consigo emitir um documento que satisfaz o banco, satisfaz o órgão financiador e dá a regularidade daquela atividade. Outro problema também, que nós pensamos nessa época, em 2011, era a questão do abastecimento, né? Então, nós vamos fazer o abastecimento de água para a minha atividade agrícola. Eu preciso colocar uma bomba. Aonde eu vou colocar a bomba? Eu vou colocar a bomba do lado do rio. O que tem do lado do rio? Uma área de preservação permanente. Então, nas centenas de milhares de propriedades agrícolas que nós temos no estado de São Paulo, todas elas deveriam se dirigir à CETESB para pedir uma autorização para colocar uma bomba na APP, ocupando um espaço de 5 metros quadrados, 10 metros quadrados, 20 metros quadrados. Não faz o menor sentido. Então, essa mesma resolução que criou a declaração de conformidade da atividade agropecuária trouxe a possibilidade de dispensar de autorização a implantação de estruturas para captação de água
colocadas na APP, desde que não tivesse supressão de vegetação. Isso facilitou muito, inclusive, o trabalho dos nossos colegas do DAE, que querem também ter um controle da água que é tirada. Mas cada vez que alguém ia pedir uma outorga ao DAE, a primeira coisa que o DAE fazia era: cadê sua autorização para intervir na APP? E aí travava o processo inteiro. Né? Travava porque, queira ou não queira, um processo de licenciamento exige a apresentação de documento, de uma matrícula de imóvel, de uma planta, de uma descrição de vegetação. Então, essa situação de permitir a colocação de uma captação de água na APP, quando não há uma supressão de vegetação sem necessidade de uma autorização específica para intervir naquela APP, foi uma grande conquista que a gente tem e tem até hoje. Mas o tempo passa e nós vamos percebendo que faltou alguma coisa. Faltou o quê? Aqui é a captação tradicional. Ok, estou colocando um equipamento ali. Faltou o reservatório. Né? Agora nós estamos falando de um reservatório. Então não quero só colocar ali um cano e uma casa de bombas para puxar água. Eu preciso de uma reservação. Não é uma reservação grande, é uma reservação pequena, mas eu tenho que ter um estoque de água ali para utilizar. E na hora que eu vou fazer o barramento, então, eu tenho que pedir uma autorização, eu tenho que pedir uma outorga ao DAE, e de novo o processo fica muito complicado. Essas discussões começaram na época da quarentena e da pandemia, nós tivemos alguns problemas de água naquela época, então isso estava criando um estresse, inclusive, para os agricultores, e foi trabalhada e editada essa resolução, que é a SA 4 de 2022, que permite que se implante um reservatório sem a necessidade de autorização para intervir em APP e sem a necessidade da outorga do DAE. Nós criamos um mecanismo que permite a implantação de reservatórios sem nenhuma burocracia. E qual que é a ideia geral aqui? É uma reservação de água que tenha no máximo 2 hectares de espelho d'água, que armazena 50 mil metros cúbicos e que não tenha a jusante edificações que eventualmente possam ser atingidas por um eventual rompimento desse barramento. Então, nós temos essa situação. Eu tenho que olhar o quê? Que aquele espelho d'água que eu estou formando tenha menos que 20 mil metros quadrados. É uma área razoável. Que a reservação ali seja de até 50 mil metros cúbicos. Também é uma reservação razoável. E aí eu vou medir o comprimento do reservatório. O reservatório tem X de comprimento, então, para baixo do reservatório, eu meço 2x e não pode ter nenhuma casa ali ou nenhuma estrutura. Isso é uma medida de segurança para tranquilizar os nossos colegas do DAE, justamente. Vai que essa barragem estoura, né? Eles entendem que com essa quantidade de água e essa distância, a gente previne algum acidente, alguma coisa mais complicada. Então, essa resolução, de novo, é uma tentativa de olhar a atividade agropecuária como uma atividade com características muito específicas, que também não necessita ficar se submetendo a processos burocráticos para intervenções que nem são tão significativas assim. Então, essa autorização, essa resolução, resolve essa questão, permitindo a construção desse tipo de reservatórios nos imóveis rurais. Obviamente, reservatórios maiores aí passam pelo processo de licenciamento. Muito importante, não pode ter supressão de vegetação, né? Porque aí eu tenho que ter uma autorização para cortar vegetação protegida, eu estou falando de vegetação protegida, né? Não vegetação pioneira, mamona, sabe? Não isso, mas eu estou falando da vegetação protegida, e depois que eu construir o reservatório, eu mantenho ali ao redor dele uma faixa protegida, inclusive, para proteger o próprio reservatório de processo de assoreamento. Bom, em 2011, veio uma outra questão, que era as atividades comuns. E também o banco vinha pedir a licença ambiental. Licença ambiental para a reforma de um barracão. Como assim reforma de um barracão? A reforma de uma ponte. Como assim? Licença ambiental? A ponte está lá, né? Eu vou dar uma licença ambiental para escavar um reservatório. E aí, essas questões foram consideradas tão irrelevantes que nós resolvemos editar uma resolução dizendo aquilo que o Estado de São Paulo não necessita de uma licença. Então, esse conjunto de atividades que estão ali na resolução SMA 74 de 2011 são atividades que não necessitam nenhuma licença. Né? Não necessita de declaração de conformidade, não necessita fazer qualquer licenciamento simplificado na CETESB, porque elas são muito simples. E aí entra o quê? Entra a reforma de pontes,
sem um aumento da área ocupada de APP. A manutenção das estradas rurais. A estrada rural está ali. Ela está ali. Você vai pedir uma licença para quê? Não, porque quando você for trabalhar na estrada rural, você vai cascalhar, você vai estar cascalhando dentro de uma APP. Mas espera um pouquinho, a estrada já está na APP. Não tem um aumento da área de ocupação. Então, isso é bem interessante, porque liberta o agricultor de ter que buscar licença para atividades que, na verdade, são atividades de manutenção ou atividades de construção de galpões ou de reforma de galpões, na área já ocupada, sem nenhum grande prejuízo ao meio ambiente. Então, aqui também nós temos um conjunto de atividades que não precisa de licença. Os drenos e os reservatórios estavam já lá na Resolução SMA 74 de 2011, porque havia essa preocupação. Eu tenho um dreno, eu tenho um reservatório. Tá bom. Aí ele assoreou. Aí desenvolveu vegetação dentro do reservatório. Eu perdi capacidade de reservação. Então eu tenho que fazer o quê? Limpar. Tem que limpar esse reservatório. Vou limpar esse dreno. Quando eu vou limpar o dreno, eu passo por onde? Pela área de preservação permanente. Ah, mas então você tem que ter uma autorização para passar pela área de preservação permanente para alcançar o reservatório ou o dreno para fazer a limpeza do dreno. Veja, uma operação absolutamente rotineira, né? Então, a resolução de 74 trouxe uma redação dizendo, olha, você pode fazer esse tipo de limpeza desde que o reservatório seja pequeno e desde que você use pequenos equipamentos. Gente, usar termo indeterminado quando faz regra é o pior dos mundos, né? O que é um pequeno equipamento, né? Para uma mineradora, um bulldozer é um pequeno equipamento, né? Ou um pequeno equipamento é um tobatinha. O que é o pequeno? Então, esse foi um dos primeiros problemas que a gente teve na aplicação dessa norma. Mas a coisa piorou um pouco, porque quando chegou ali em 2021, nós estávamos com aquele período de muita seca e os agricultores queriam fazer o quê? Eu quero limpar o meu reservatório. Eu vou aproveitar que está baixo e eu vou retirar todo o material que está depositado lá há 20 anos. E eu vou entrar com um trator para tirar isso. Ah, o trator não pode, porque o trator não é um pequeno equipamento. Ah, mas a área que você vai nesse reservatório, essa superfície do reservatório teu é maior do que os 2 hectares, 1 hectare que era previsto na resolução. Qual seria o grande dano ambiental que seria causado com isso? Nenhum. Na verdade, quando a gente pensa em sustentabilidade, a manutenção da capacidade de reservação de água desses reservatórios é extremamente positiva. Então, nessa mesma época, foi editada a Resolução SMA 108, que permite o uso de máquina sem nenhum problema para reservatórios maiores de 6 hectares, né? Nessa época, indo aqui também no que já foi dito a respeito da situação no ambiente urbano, foi editada uma outra resolução também permitindo a limpeza de piscinões, de rios dentro da área urbana, porque é uma coisa maluca. Imagine, todo ano dentro do ambiente urbano, eu tenho que emitir uma autorização para o município poder entrar com uma máquina e desassorear um curso d'água para evitar uma enchente. Então, aqui começa aquela lógica de adequar a proteção ao meio ambiente a um processo menos burocrático, né? Então, vocês vejam que aqui tem uma definição do que pode ser feito, reservatório de até 6 hectares, pode usar a máquina. Agora, vamos para o problema do material retirado, né? Tirou o material do fundo do reservatório. Ele está seco ou está molhado, né? Já imaginou pegar esse material úmido, colocar num caminhão e sair transportando esse material por ali? O que eu preciso fazer quando eu faço uma dragagem? Eu preciso deixar o material do lado do corpo d'água, de modo que a água escorra de volta para esse corpo d'água, que aquele material dragado fique seco para permitir uma destinação correta daquele material com muito menos gasto, com muito mais tranquilidade. Então, vejam que é permitida a deposição desse material dragado na APP. O material pode ficar ali por algum tempo, enquanto ele seca, até ele ser posteriormente removido. Então, essa resolução trata especificamente da questão da limpeza desses reservatórios na área rural também, que é algo extremamente importante. Bom, em 2019, vem a constatação de que quanto mais aumenta a atividade econômica no Estado, quanto mais atenção nós damos para o licenciamento ambiental e a proteção ao meio ambiente, maior o número de processos, né?
que o técnico da CETESB tem que analisar. E o técnico da CETESB tem que analisar a solicitação de corte de 2 árvores, a implantação de uma indústria e a construção de uma rodovia. Está tudo misturado, né? O corpo técnico da CETESB tem uma limitação, óbvio, todos nós temos, né? E compensa o órgão ambiental ficar se debruçando sobre todos os tipos de autorização possível. Então, em 2019, na verdade, em 2014 começou isso, 2019, a edição mais recente dessa deliberação normativa com o SEMA, se começou a ter a ideia de um sistema, né, integrado, informatizado, autodeclaratório, para emitir autorizações de menor importância de modo automático e gratuito. Por que automático? Porque não tem análise em uma coisa dessas. Essa situação é tão simples que assim, não tem nenhum trabalho técnico. Eu pedi que eu cortar 5 árvores na área rural, 6 árvores no área rural. Não tem muita análise a ser feita. Por que é gratuito? Porque não tem trabalho do técnico. A CETESB não cobra taxa. A CETESB cobra o preço de análise, para tentar minimamente se ressarcir dos custos que dá para fazer uma análise. Se o técnico não está se debruçando sobre isso, então não há necessidade de se cobrar um preço de análise. E aí foram incluídas no Via Rápida Ambiental, que é essa possibilidade da emissão de uma autorização de modo imediato, no sistema informatizado, o corte de árvores isoladas, um corte seletivo para colocar uma rede de energia, e as intervenções em área de preservação permanente para a implantação de uma ponte, para um sistema de drenagem, pequenas intervenções na APP, limitadas em tamanho, e esse conjunto de atividades pode ser licenciado pela internet. Você vai lá, preenche, responde um questionário e a autorização é emitida de imediato. Então, a Via Rápida Ambiental teve por objetivo não só facilitar a vida do agricultor, mas aqui tem o interesse do próprio órgão ambiental. Desafogar o órgão ambiental de análises de questões que são muito simples e que não merecem nem tomar muito tempo para serem avaliadas. Mas junto com o licenciamento informatizado, simplificado, que surge em 2016, na verdade em 2014, vem a questão da participação do município, né? Quando nós olhamos na Constituição, a questão ambiental é compartilhada entre Estado, União e município. E isso acabou sendo regulamentado pela Lei Complementar 140 de 2011. Olha, a Lei Complementar 140 fala que vocês têm que decidir quem licencia o quê entre município, Estado e União para evitar que haja sobreposição de competências. A União editou um decreto, ok, estabelecendo o que era a competência dela do Estado. E aqui no Estado de São Paulo, nós levamos com o SEMA, né, a proposta de municipalização do licenciamento ambiental. Essa municipalização do licenciamento ambiental começa em 2014, né, com uma primeira resolução. Depois, essa resolução é revista em 2018. E agora, em 2024, ela foi revista mais uma vez. Então, hoje eu tenho uma deliberação normativa Constituição 1 de 2024, que estabelece os parâmetros para o licenciamento municipalizado. Por que esse caminho todo? Porque nós fomos tateando, né? A verdade é essa, né? O que dá para passar para o município? Atividades industriais de baixíssimo impacto na área urbana. Tá bom, ok. A supressão de vegetação muito pequenininha na área urbana. Tá bom. Aí nós percebemos que a gente permitia que o município autorizasse uma supressão de vegetação para construir uma pequena fábrica. Mas se a pessoa pedisse uma pequena supressão de vegetação para construir uma casa, teria que ir para a CETESB. Opa, erramos. E aí, torna-se a trabalhar essa questão. A supressão de árvores isoladas, né? Então, dentro da área urbana, a competência sempre foi da prefeitura, autorizar o corte de uma árvore isolada, pedir a compensação. Normalmente, os municípios pedem compensações muito maiores pelo corte de árvores isoladas do que o órgão estadual pediria, né? Mas e na área rural? E se o município precisar cortar uma árvore na área rural? Tem que pedir autorização para o CETESB, porque na área rural, veja bem, existe um problema do imóvel rural, eu teria que verificar o cadastro, eu teria que verificar a reserva legal do imóvel, eu teria que verificar um monte de coisa, então passa para o Estado. Não, a situação não é mais essa, né? Nós temos um cadastro ambiental rural. Então, o município que quiser se habilitar a fazer o licenciamento pode, sim, autorizar a supressão de árvore isolada na rural. Isso pode ser muito bom para o agricultor,
Vai caber a ele dar uma cutucada no município para que o município que está habilitado realmente monte uma estrutura adequada para atendê-lo. Mas é bem interessante isso, ao invés de ter que entrar no órgão estadual para pedir uma autorização para cortar uma árvore isolada, ou colocar uma não, que você poderia, né, até pedir pelo via rápida, mas para pedir uma supressão de vegetação, uma supressão de árvores, você vai entrar no município e não no estado. Nós temos aqui uma relação de todos os municípios habilitados, pode ser encontrada nesse site. Na verdade, se colocar licenciamento municipalizado com SEMA, vocês já vão cair, tem 2 tabelas lá bem longas, então é fácil verificar se o município onde vocês estão está habilitado a fazer esse licenciamento municipalizado. Mas vejam, não é só o corte de árvores isoladas. Existe um conjunto de atividades industriais que o município pode licenciar. E se essa atividade de produção de carvão vegetal, de produção de conserva, fosse dar no imóvel rural, pode ser licenciado também pelo município, desde que não vá cortar a vegetação, que tem que ser, cujo corte tem que ser autorizado pelo Estado, né? Desde que atendida essas questões. E observando o quê? Observando a inscrição do imóvel no CAR, que é o que me dá a garantia que aquele imóvel está regular para o estado atual. O que é importante colocar aqui é só que a supressão de fragmentos de vegetação na área rural, aí vai deslocar o processo para a CETESB, não tem muito jeito. E aqui eu quero juntar um pouco também no que foi dito no começo. Nós não precisamos mais cortar a vegetação para expandir a área. Nós precisamos melhorar a eficiência com que nós exploramos esse solo. E nós vamos dividir essas restaurações para constituir a reserva legal para as APPs. Né? Vamos recuperar as áreas de preservação permanente, que são essas áreas que vão garantir o suprimento de água para o nosso imóvel rural, vão garantir o controle biológico de pragas e doenças, né, com a presença de animais e de insetos lá. Então, vamos tentar direcionar isso para as APPs sem necessidade de cortar mais fragmentos de vegetação. Então, essas atividades aqui também podem ser licenciadas pelo município. Na verdade, vocês, tendo acesso à resolução, à deliberação normativa 1 de 2024, vão ver uma relação muito extensa de atividades industriais, mas eu já adianto que a maior parte delas são atividades que se dão na área urbana. Eu separei só aqui algumas que me parecem apelar mais para a área rural. Bom, então, essa é a situação. É importante a gente lembrar que houve essa mudança de entendimento, que o município não podia autorizar o corte de árvore isolada na área rural, na deliberação normativa que vigia antes da edição dessa, e que é muito importante que o imóvel esteja habilitado a fazer o seu cadastro, esteja cadastrado no cadastro ambiental rural. Lembrando aqui que a gente está separando aqui os municípios que estão habilitados a fazer o licenciamento e aqueles que não estão habilitados. Então, é só para lembrar que na área urbana, mesmo o município que não está habilitado pode autorizar o corte de árvore isolada. A habilitação para o licenciamento é importante para garantir que o município possa autorizar o corte de árvore isolada na área rural. E, além disso, nós também colocamos a intervenção em APP desprovida de vegetação. Por quê? É a lógica, né? Eu vou implantar uma indústria de conserva de alimentos. Ok, vou implantar ali dentro da área rural. Eu vou fazer o licenciamento, que é o município. E aí eu preciso fazer um acesso para essa atividade que vai passar por uma APP. Não, então agora, como está na área rural essa intervenção em APP, tem que licenciar no CETESB. Não. Então, também, a autorização para intervenção em área de preservação permanente desprovida de vegetação no ambiente rural também pode ser emitida pelo município que esteja habilitado a fazer o licenciamento. E aí nós chegamos num ponto em que, infelizmente, se escapou disso tudo, né? Infelizmente, a atividade que o agricultor pretende fazer na área dele não é nem dispensada de licença, nem objeto da declaração de conformidade da atividade agropecuária, nem é licenciada pelo município, e agora ele tem que vir para a CETESB. Não tem saída, ele está vindo para o órgão estadual. E aí ele vem com a intervenção, por exemplo, em área de preservação permanente. E esse é um conceito que foi trazido pela Lei 12.651. Na verdade, o conceito de área de preservação permanente surge na lei com uma medida provisória de 2000, uma medida provisória 95650, que tirou aquele conceito anterior, que era florestas e demais formas de vegetação consideradas de preservação permanente. Veja aí o termo floresta, né, tão caro ao Código de 65. Agora não, agora é uma área.
Essa área é importante, ela é o entorno de um curso d'água, ela é o entorno de uma nascente, ela tem que ter uma proteção muito específica. E aí a lei trouxe essas condições, né? Você pode intervir na APP nos casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto. Isso aqui são as hipóteses previstas na própria lei, não é um conceito abstrato. Ah, não, isso aqui é baixo impacto porque é pouco relevante. Não, é interesse social porque o município tem interesse. São atividades definidas na própria lei. E eu vou destacar aqui o que pega bastante para a atividade agropecuária. A questão da integridade da vegetação nativa. Aqui, gente, é fazer acerto, é fazer gabião, para evitar que a margem se morone no curso d'água. Aqui eu posso ter obras de engenharia para conseguir fazer isso. Eu posso ter a implantação de uma instalação para captação e condução de água que seja uma obra maior, né, que não vai enquadrar naquelas possibilidades do VRA, que vai ter que ser licenciada pela CETESB. E eu posso ter uma exploração agroflorestal sustentável na pequena propriedade. Isso daqui é um filé mignon que a gente não está utilizando. A sua área de APP pode ser uma área de produção, né? Está previsto na lei. Você planta a vegetação na APP, mas entra com um projeto de exploração agroflorestal. O que é isso? Se a exploração agrícola dessa APP tem que ser tal que mantenha a fisionomia florestal da área. É possível? É possível, né? Espécies medicinais, frutas, né? Espécies de interesse para a indústria farmacêutica. Então, isso é algo que nós temos que pensar com um pouco mais de carinho. E no baixo impacto, aí todas aquelas obras de trilha para ecoturismo, abertura de trilhas, a mesma condução de água, a construção das cercas. Então, aqui eu tenho um conjunto de obras de baixo impacto que também podem ser autorizadas nessas áreas de preservação permanente por conta da previsão legal. E aí, por último e mais difícil, a questão da supressão da vegetação, né? Por que é mais difícil? Porque tanto a lei da Mata Atlântica quanto a lei de Cerrado só permitem a supressão de vegetação na área rural quando essa vegetação estiver em estágio inicial de regeneração. Então, isso é um ponto importante, né? E no estado de São Paulo, realmente, não é tão relevante assim a gente derrubar florestas estabelecidas para aumentar a área. Eu posso ter que cortar a vegetação em estado inicial, às vezes, para fazer uma pequena intervenção em APP, para fazer uma pequena intervenção para construir algum equipamento, alguma utilidade dentro da minha propriedade rural. Mas a supressão de vegetação em estágio médio avançado de Mata Atlântica ou de Cerrado só vai se dar em casos muito específicos, né, previstos nessas duas leis, que não falam com as atividades desenvolvidas na área, na propriedade rural. O que acontece se você tem um excedente de vegetação? Ah, mas eu ter um excedente. A Cris vai falar um pouco disso, creio, na próxima parte, né? É justamente isso. Esse excedente ele serve para compensar. Ele tem um valor econômico também, né? E mesmo o excedente de vegetação, uma outra questão que é muito pouco explorada pelos agricultores é a reserva legal, né? Veja, são dois conceitos muito diferentes. O conceito da área de preservação permanente é um conceito de preservação de... Eu tenho que preservar. As possibilidades de utilização são muito limitadas. A reserva legal visa o uso economicamente sustentável dos recursos naturais. Numa reserva legal pode haver um projeto de exploração madeireira. Eu posso pegar a minha reserva legal e plantar pau-marfim para colher daqui a 20 anos. Posso. Né? Existe essa chance. Nós temos que encarar a reserva legal como uma área na qual pode haver exploração econômica, inclusive de produto madeireiro. Nós temos que ter esses modelos, apresentar esses modelos, explicar como nós vamos explorar isso no futuro, de modo a também garantir os processos ecológicos dentro da reserva legal, mas é uma possibilidade real. E eu gostaria de encerrar aqui, pode até parar de compartilhar, eu gostaria de encerrar aqui com uma reflexão de experiências já vividas aqui no estado de São Paulo. O setor da cana é um setor muito forte aqui no estado, né? E esse setor sucroenergético, que era o setor sucroalcooleiro, agora é sucroenergético, né? A partir de 2007, criou protocolos agroambientais, né? Então, o setor, conversando com o meio ambiente, estabeleceu procedimentos, né, para
implementar de uma maneira mais rápida o que estava previsto na lei, de adotar boas práticas, de conseguir implementar medidas de combate a incêndio, de restauração de APP, agora com essa grande mudança, quando a queima da cana deixou de ser utilizada, de controle do solo, de proteção do solo para evitar processo erosivo. E essa parceria foi muito boa. Foi muito boa para o meio ambiente, né? Por óbvio, e foi muito boa para o setor, porque o setor passou a ostentar um selo. Eu sou o signatário de um protocolo etanol mais verde. Eu sou o signatário de um protocolo ambiental junto à Secretaria. Isso no mercado externo tem um valor não desprezível, né? Não desprezível. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é essa. Como vocês veem, existe uma evolução normativa notável, né, da atividade agropecuária no estado de São Paulo. Evolução essa que não parou ainda, então o órgão ambiental está aberto para conversar com o setor. E mais do que isso, nós temos exemplos de que essas conversas podem resultar em benefícios, tanto para o setor, quanto para o Estado, quanto para o meio ambiente como um todo. É isso. Excelente a sua explanação, Queiroz. Eu acho que você, inclusive, desmistificou algumas questões e fantasmas relativos ao licenciamento ambiental, permitindo o produtor, os sindicatos, enxergarem novas possibilidades. Eu não sei se a gente tem alguma pergunta. As perguntas aqui, aquelas que não forem respondidas agora, elas podem ser encaminhadas e que, em breve, serão disponibilizadas as respostas. Lembrando ainda que, após o ciclo de palestras, as apresentações realizadas pelos palestrantes serão disponibilizadas a todos aqueles que desejarem. Nós temos uma pergunta para depois da gente fazer um pequeno intervalo. Pode subir um pouquinho para a gente pegar a primeira pergunta lá, vamos lá ver. Então, ali, gostaria de perguntar ao Queiroz se o plantio ao redor da nascente ou de mata ciliar ao longo dos cursos d'água, especialmente no âmbito de programas de IPSA, precisa de licenciamento. Em princípio, não, tá? Em princípio, o que se deve fazer, quando se tratar de uma restauração ecológica, o ideal seria registrar isso no SARI, no Sistema de Acompanhamento da Restauração Ecológica, apenas para evitar algum problema, na medida em que está havendo alguma intervenção lá, alguém pode questionar, é uma segurança. Tomar cuidado também quando essa restauração exigir alguma movimentação de terra, por exemplo, né? Então, toda vez que você for fazer uma restauração, mas precisar fazer uma movimentação de terra, um reafeiçoamento de terreno, a colocação de um muro de gavião, aí eu recomendo que se peça uma autorização, porque aí essa movimentação chama mais a atenção. O simples plantio, façam tranquilo, está super sossegado. E eu gostaria até de dizer que também a remoção de exóticas invasoras, essas áreas que têm leucena, que têm espécies que vocês devem retirar, é dispensada de autorização, tá? Isso está na resolução SMA 32 de 2014. Essa resolução 32 de 2014 determina que é livre a retirada de espécie exótica em APP quando associada a um projeto de restauração ecológica, de restauração da vegetação lá. Bom, então, respondida a questão da JAX, o Guilherme também, pelo jeito, já te conhecia, Queiroz, porque diz que, como sempre, e a gente reforça aqui também, uma excelente apresentação e parabéns pela tua palestra, pelo teu conteúdo. A FAESP, o Senar, sempre à disposição aqui e contamos também com o teu conhecimento técnico no apoio aí dos sindicatos rurais e dos nossos produtores. Daqui a pouco a gente volta, 5 a 10 minutos de intervalo para a gente falar depois com a Cris, complementando a palestra do Queiroz, falando sobre compensação ambiental. Eu queria, antes de voltar, fazer uma colocação. Pode? Então, as duas colocações. Eu vejo uma interferência bancária. De repente, o banco não exige que seja feito tal ato, mas o banco tem essa condição. Peraí, deixa eu terminar. Nós estamos andando aí no sentido de saber
Se o produtor rural espera no cenário os seus problemas resolvidos, e nós vamos para o centro de uma correia de recursos ao produtor. Eu chego em Europa, falando dos produtores e produtoras, eu quero ser atendido na seguinte questão. Eu quero produzir água, certo? Como que deve fazer? O problema nosso na propriedade é água. E nós queremos produzir água. Né? Reativar minas. Né? Então, tem umas colocações que, quando fala produção, pensa ser um produto agrícola. Né? Água é um produto agrícola, não deixa de ser. Ela viabiliza a produção. Mas foi interessante essa senhora falar dessa questão da produção de água na propriedade rural. Agora, muito boa as suas colocações, ela amarra, mas a gente vê também uma preocupação assim, da liberação de pequenas quileras, que eu chamaria, que impactam o desenvolvimento do trabalho, inclusive na área ambiental. É preciso autorização dessa entidade, a prefeitura ficando com poucas deliberações, não tão exigentes, mais exigentes do Estado e federal. Né? Então, é uma burocracia acentuada essa questão ambiental. E você está desmistificando muita coisa que se fala aí como proibida, mas, no entanto, não é uma coisa de bicho de sete cabeças. Eu vejo, então, uma relação intensa aqui no departamento de Física e Contabilidade, uma ligação estreita com as entidades que têm essa finalidade, para que a gente possa disseminá-las e utilizando a estrutura que não for possível. 205 sindicatos rurais, né? Tendo em conta essa questão ambiental, que pode ser muito bem assim, disseminada através dos nossos companheiros localizados na área rural. Essas são as colocações. Você faz um retrospecto aí, muito bom. Eu achei muito interessante. São essas colocações. Não sei se o Queiroz gostaria de falar, especialmente sobre essa questão, que também é uma coisa que a gente percebe cada vez mais aí, Queiroz, de banco exigindo coisas. Como é que você vê isso e até onde isso pode... Veja, todo o nosso esforço foi no sentido de fornecer o carro do papel para o banco. Então, o nosso esforço é esse. Eu não vou discutir com o banco, porque eu teria que discutir com todos os bancos. E cada banco tem um procedimento diferente. A nossa leitura é assim: o banco diz que precisa de um papel. Qual o jeito mais rápido de eu produzir esse papel que o banco quer, sem onerar o cidadão? Então, é essa que é a nossa linha. Daí a declaração de conformidade, que é autodeclaratória, as resoluções que limpam a área, isso daqui não precisa de licença. Já falamos para agricultores, leve para o banco a publicação no Diário Oficial da resolução do secretário, dizendo que é isso. Aí uma vez o banco não quis, eu falei, agora leve a lei que institui o SEAQUA, que diz que a resolução do secretário comanda todos os órgãos ambientais, e essas brigas eu compro. Pode me procurar que eu vou dando todo o respaldo legal. Felizmente a gente tem resolvido, né? Mas nada impede que ali na virada da curva apareça outro e nós vamos resolver também, desde que haja essa interlocução. E com relação à produção de água, isso é lindo. Houve um projeto Conexão Mata Atlântica, financiado com recursos do BID, se não me engano, e esse projeto, assim, tentou levar aos agricultores técnicas para melhorar a condição das suas propriedades, e houve inúmeras propriedades em que a recuperação das APPs gerou mais água, e aí os vizinhos começaram a fazer a mesma coisa, e aí de novo vieram perguntar para a gente, precisa de licença para recuperar a APP? Essa pergunta que foi feita agora, né? A gente falou, não precisa de licença. E o que o órgão se coloca à disposição é isso, em surgindo situações
em que existe uma burocracia que se vê como desnecessária, vamos conversar. Porque o que for possível fazer é de interesse de todos acabar com essas burocracias desnecessárias. É isso aí. As demais perguntas, até por conta do horário, serão respondidas posteriormente e disponibilizadas a todos. Então, muito obrigado, Queiroz, mais uma vez.